Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Satisfação que a gente está aqui através da Protect Solutions e da NextGen. Trouxemos mais um convidado de peso hoje para falar de LGPD. É um convidado também da nossa parceira Managing Engine, que é o Pedro Ribeiro, é consultor técnico da Managing Engine, a divisão de gestão de TI da corporativa da Zorro Corporation, no Brasil. É especialista em gestão de serviços TI, Analytics, Customer Experience e TIL. São as boas práticas aí, um belo framework, se não o mais adotado do mundo aí em termos de boas práticas de gestão de TI. Obrigado pela presença de todos, sempre uma satisfação estarmos aqui trocando experiências e absorvendo um pouquinho aí do conteúdo. Pedro, fique à vontade, um bom dia, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade de estar aqui também conosco. Passo a palavra para ti, fique à vontade. Maravilha, Juliana. Muito obrigado aí pela introdução. Bom dia aqui a todos. Como o Juliano já adiantou, então eu sou aqui o Pedro Ribeiro, faço parte do time aqui da Managing Engine no Brasil e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Dedicar aqui alguns minutinhos dessa manhã para falar um pouco sobre LGPD, tá? Então, como é que a gente consegue garantir a conformidade e proteger aqui os dados sensíveis através também com apoio das soluções aqui da Manage Engine, tá? Então, pessoal, eu vou só compartilhar aqui. Bom, então a gente vai fazer aqui uma leve introdução, então eu sei que todo mundo aqui, trabalhando aqui um pouquinho, né, dentro aqui da área de TI, já ouviu falar da LGPD, já sabe um pouco sobre, mas acho que é sempre válido também a gente passar um pouquinho antes, dar uma contextualizada, antes de fato ali abrir a ferramenta, mostrar como é que a gente pode ajudar. Então, vamos dar uma contextualizada, falar um pouquinho, debater um pouquinho aqui sobre a LGPD, sobre todos os riscos envolvidos ali no não segmento dessas práticas, por que que ela existe, tudo que pode surgir aqui também a partir disso, tá? Então, o tema aqui de hoje é LGPD Ready, como é que a gente consegue garantir a conformidade e proteger os dados sensíveis com o apoio das soluções aqui da Manage Engine, ok? Então, vou passar aqui para o próximo slide. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai tratar, então, de forma bem simples, né? Então, o que seria a LGPD? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a legislação brasileira que regula aqui o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas e tem aqui por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade aqui de pessoa natural, né? Então, assim, é uma legislação que foi criada com esse objetivo de proteger os dados pessoais e sensíveis. Então, o objetivo principal ali dela seria realmente regulamentar tanto a coleta, mas também o armazenamento dessas informações pelas empresas, garantindo a transparência e obtenção aqui do consentimento do titular dos dados, de modo que a gente consiga assegurar os direitos de privacidade e liberdade. Tá? Então, a LGPD hoje conta com 8 capítulos divididos ali em mais de 50 artigos, né? Então, como a gente já coloca aqui na data, ela foi aprovada em agosto de 2018, mas ela foi entrar mesmo em vigor ali em agosto de 2020. Até uma coisa interessante para a gente observar, então, de novo, estando aqui no meio da tecnologia, a gente já compartilha, já faz esse debate em cima da proteção de dados há muito tempo, né? Então, para a gente, eu sei que é uma coisa corriqueira, é uma coisa que a gente está sempre comentando, é uma coisa que está nos debates já há muito tempo. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem essa. É muito importante quando a gente coloca a legislação, toda a questão judiciária também em cima do meio tecnológico. Então, a gente sabe que a gente está passando por uma transformação digital, então a tecnologia ela vem sendo cada vez mais motor para inovação, né, para transformação e inovação de todas as organizações. É claro que com isso a gente também acompanha aqui todo o caráter de legislação e de regularizar realmente o uso de todos esses dados. Então, destacar realmente que, apesar, de novo, né, da gente estar tratando disso há muito tempo, da gente estar falando há muito tempo, não só sobre tecnologia, mas também sobre a quantidade imensa de dados com os quais a gente trabalha, inclusive dados sensíveis dos nossos
usuários é uma coisa relativamente recente, isso sendo debatido, isso sendo colocado realmente em vigor quando a gente trata sobre legislação, né? Então, durante muito tempo pareceu que era uma coisa meio terra de ninguém, então você faz ali mais ou menos o que você bem entendia. É óbvio que a gente sempre teve ali a questão da ética, mas agora a gente tem de fato uma lei, né, que coloca ali a maneira como esses dados deveriam ser tratados, o que é um grande avanço. Então, conforme a gente tem todo esse mercado e toda essa prática sendo regularizado, é claro que fortifica muito, né? Então, assim, a gente passa por práticas e elabora processos muito mais minuciosos para tratar, né, desse tipo de informação. É claro que isso vai melhorar o processo como um todo, até porque a gente está aqui trabalhando, né, com tecnologia, a gente está lidando com esses dados sensíveis, mas é claro que várias outras organizações também estão lidando com os nossos dados. Então, é uma coisa que certamente vai ajudar todo mundo, e é por isso que todas as organizações também precisam se adequar, precisam ter certeza que elas estão fazendo o uso, a coleta, o armazenamento dessas informações de uma maneira segura e de acordo aqui com o que está colocado na lei. Então, para compreender de forma clara aqui a LGPD, é fundamental, primeiro, a gente entender o conceito, né, de dados pessoais e de dados sensíveis, né, uma vez que a lei ela deu uma ampliada nessa definição. Então, dados pessoais, a gente pode colocar ali aquelas informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável, né? Então, por exemplo, nome, endereço, e-mail, o número de telefone, o CPF, entre vários outros dados que possam identificar ou tornar uma pessoa física identificável, tá? Então, quando a gente trata sobre dados pessoais, é mais ou menos disso que a gente está falando. Fora também aqui a parte dos meus dados pessoais sensíveis, né? Então, são aquelas informações que revelam aspectos mais íntimos ou particulares de uma pessoa. Então, a gente poderia colocar aí, por exemplo, origem racial, ética, convicções religiosas, filosóficas, políticas, dados genéricos, biométricos, a saúde, enfim, entre vários outros que merecem especial proteção devido ao seu potencial de causar tanto discriminação, preconceito, difamação, né? Então, não necessariamente é um dado identificável, um dado que identifica ali uma pessoa, mas são dados ali que revelam esses aspectos particulares que também têm que ser tratados ali com cuidado e com segurança. Então, a lei ela vai definir ali o tratamento ou as ações que vão ser realizadas com esses dados pessoais, de forma que o titular compreenda ali como é que esses dados eles estão sendo tratados, né? Então, a lei ela se assemelha bastante à GDPR, então, que foi aprovada lá na Europa em 2016 e instituída ali em 2018. Então, até quando a gente expande um pouco esse debate para o resto do mundo, então, toda vez que a gente fala sobre a LGPD, surge ali o papo da GDPR, e mesmo quando ela foi aprovada, já foi um tema de bastante discussão, né, aqui no Brasil, mas ainda assim, quando a gente olha globalmente, a gente ainda está falando de uma coisa bastante recente, né? Então, uma lei que começou a entrar em vigor, que foi instituída em 2018, nós estamos agora em 2025, não é uma coisa que faz muito tempo. Então, é um debate que é de extrema importância. Como eu falei, é algo que já vinha sendo discutido há muito tempo, mas que foi colocado agora, de fato, como uma lei dentro da legislação, como uma coisa regularizada de forma recente. Então, pode ser que, por conta, né, de ser uma coisa mais que foi aqui nos últimos anos, pode ser que tenha muita gente que ainda não tenha se adequado a essas práticas, mesmo elas sendo de extrema importância. Então, ela se assemelha, como eu falei aqui, bastante à GDPR, né, que é a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, aprovada lá na Europa, mas ela se aplica apenas aqui a território nacional. Tá? Então, só dando aqui um contexto maior em cima da LGPD. Ainda aqui falando sobre a LGPD, as empresas, né, a gente começou a ver aqui uns novos cargos, digamos assim, né, alguns responsáveis novos dentro das organizações, que acho que também vale aqui ser mencionado a título não só de curiosidade, mas são termos novos que surgem. Acho que é importante a gente estar sempre de acordo, entender exatamente o que são cada um desses termos e como é que eles ajudam ali no segmento dessa lei que é tão importante, tá? Então, a gente tem figuras ali, por exemplo, como o DPO, né, que é o Data Protection Owner, que vai ser ali o encarregado que vai ser todo responsável pelas medidas, né, de segurança voltadas para essa parte de proteção de dados. A gente também tem outros papéis importantes que vieram surgindo, ou funções que não eram tão comuns e agora é mais comum da gente ver dentro das organizações, como ali
um controlador e todos os agentes de tratamento. Então, a gente pode até expandir um pouquinho mais o conceito dentro aqui de cada um deles. Então, por exemplo, quando a gente fala do DPO, né, ou do Data Protection Officer, que vai ser aquele profissional que vai ser designado pela empresa para atuar como ponto de contato entre a organização e os titulares dos dados ali, juntamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, também é de extrema importância dentro de todo esse meio. Então, o DPO ele vai ser basicamente responsável por garantir essa conformidade com a LGPD e também por promover boas práticas de proteção de dados dentro da minha organização. Então, um cargo que até pouco tempo atrás não se falava muito, mas também de extrema importância. A gente vai ter agora também cada vez mais a figura desse controlador, que vai ser uma pessoa física ou jurídica, de direito seja público ou seja privado, que vai ser responsável por tomar as decisões referentes ao tratamento desses dados pessoais. Então ele vai definir ele tanto a parte das finalidades, os meios, mas também os procedimentos de tratamento de dados, enquanto ele respeita ali o direito dos titulares. Então, novamente, por ser uma coisa tão importante, também é interessante que a gente tenha essa figura dentro da organização que consiga dizer ali e tomar as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais e sensíveis dos meus usuários, dos meus colaboradores dentro da minha organização. E uma outra figura, claro que a gente vai ter bem mais, mas só passando por algumas aqui que eu achei interessante de trazer aqui para a discussão, que são os agentes aqui de tratamento, né? Então, seriam pessoas ali novamente físicas ou jurídicas, novamente direito público ali ou privado, que vão realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né, que foi a função que eu comentei aqui anteriormente. Então, esses agentes de tratamento eles devem atuar de acordo com as instruções do controlador, né, que foi colocado, e, é claro, com todas as normas que foram estabelecidas pela LGPD. Né? Então, só para trazer aqui alguns termos e algumas siglas que não é que começaram a existir agora, mas que já são alguns cargos aqui que foram colocados aqui de forma mais recente. Né? Então, comentei aqui um pouquinho sobre a NPD, então a NPD ela é fundamental para garantir a implementação eficaz dessa lei, né? E acho que agora a gente poderia passar também um pouquinho só para dar uma maior contextualizada antes da gente continuar aqui a apresentação, tanto o papel aqui da NPD, mas também como surgiu, né, a LGPD. Então, a LGPD, como eu falei, dentro do meio de digital, de tecnologia e até mesmo quando a gente coloca num aspecto político de legislação, ela já vem sendo bastante debatida, então é um debate que ganha visibilidade e muito destaque lá na Europa, devido ao aumento relevante dos crimes cibernéticos ali por volta no comecinho dos anos 2010, ali por volta de 2012, e com a evolução de todos esses métodos, tornou-se essencial estabelecer uma base legal sólida, tá? Para fazer todo o controle em cima desses dados que estavam sendo colocados, até porque a gente tinha um aumento exponencial, né, desses ataques cibernéticos que vinham acontecendo. Então, lá em 2018, a GDPR ela foi implementada em toda a Europa, como eu tinha citado, para lidar com essas questões. Mas em 2016, aqui no Brasil, essa questão ela já era discutida, não só em 2016, antes disso, né, como eu falei, é todo um processo que acontece, né, não é uma coisa ali do dia para a noite. Então, através de vários debates, de várias reuniões com profissionais ali do meio, colocando ali todos os pontos, é uma coisa que já vinha sendo discutida juntamente ali com todo esse debate que já estava sendo feito ali na Europa. Então, em 2020, ela foi finalmente implementada para fortalecer a proteção de dados aqui no Brasil. Com a implementação aqui da LGPD, surgiu a necessidade também, claro, de criar um órgão que ficaria responsável por verificar o cumprimento dessa lei e promover também a cultura de proteção de dados, que é a ANPD, que eu tinha comentado ali anteriormente, falando um pouquinho sobre essas novas funções que surgem, que é aqui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o objetivo principal aqui da ANPD é estabelecer esse ambiente normativo para a proteção de dados e estruturar aqui medidas para enfrentar os desafios que são relacionados a esse tema. Né? Então, a ANPD ela também vai ser responsável ali por fiscalizar o tratamento de dados pessoais e receber as reclamações dos titulares, bem como aplicar todas as sanções que podem acontecer ali em casos de violação da LGPD. Tá? Bom, e a quem a LGPD se aplica, né? Então, a gente estava passando aqui um pouquinho sobre a origem, trazendo aqui um pouquinho de contexto, falando sobre a NPD, falando sobre a GDPR, mas, né, afinal, a quem a LGPD aqui vai se aplicar.
Então, por ser uma lei brasileira, ela vai se aplicar a qualquer dado que seja coletado em território nacional, com a finalidade de fornecer bens ou serviços ou tratar esses dados de indivíduos. Então, para que a coleta seja considerada em território aqui nacional, o titular dos dados deve estar no Brasil no momento em que ele faz ali o fornecimento daquelas informações. Então, ela não vai se aplicar aqui a dados coletados para fins particulares e não econômicos, fora do território nacional, ou que não sejam aqui de objeto de comunicação, ou que tenham objetivo, digamos ali, jornalístico, artístico, acadêmico, de segurança pública, enfim. Também aqui vai ser importante só ressaltar que a lei ela vai ser válida para empresas de todos os tamanhos, tá? Então, se a empresa ela já possui dados coletados ou realizados antes da vigência da LGPD, esses dados eles também vão se enquadrar dentro aqui da legislação e eles devem ser revisados e classificados de acordo com essas normas de consentimento do meu usuário ou ali do meu colaborador que está tendo esses dados ali sendo tratados, né? Então, só para ressaltar, porque às vezes a gente pode também pensar que essa coisa de LGBT e de LGPD e de todas as multas ou sanções que podem surgir vão caber ali somente para aquelas empresas grandes que estão lidando com uma quantidade enorme de dados, mas é sempre importante ressaltar que, né, é uma lei aqui de território nacional e que vai ser aplicada a empresa de todo tamanho. Se ela está ali coletando, trabalhando ali com os dados sensíveis ali do usuário, ele também vai ter que fazer o segmento dessa lei, tá? Então, só passando aqui um pouquinho sobre dando essa contextualizada aqui, falando um pouquinho sobre a origem da LGPD, relacionando aqui com a GDPR e falando um pouquinho também sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados. Bom, e por que que a LGPD importa, né? Por que que é importante seguir aqui a LGPD? Então, eu trouxe 3 razões aqui principais. É claro que a gente consegue pensar em várias outras, mas só para encurtar um pouquinho aqui o debate, a gente já consegue trazer algumas, mas que já são muito importantes. Primeiro, né, a coisa mais ética, né, que as empresas que lidam com esses dados, elas têm que respeitar os princípios ali como finalidade, necessidade e segurança. Então, a gente, né, tem que entender que eu tenho ali uma empresa que ela está lidando com esses dados pessoais, é dever ético daquela empresa ou daquela organização, no momento que ela está trabalhando, no momento que ela está tratando dados pessoais, dados sensíveis dos meus usuários, ela respeitar todos os princípios ali. Então, ser clara em relação à finalidade, do porquê que ela está pedindo, do para que ela vai utilizar aquele dado. Entra também aqui na questão da necessidade do porquê que aquilo ali tá sendo colocado, do porquê que aquilo ali está sendo recolhido. E, é claro, também garantir a questão da segurança, porque a partir do momento que eu, enquanto usuário, estou fornecendo um dado sensível meu para uma organização, começa a ser dever dela também fazer ali a proteção daquele dado, já que ela está fazendo ali todo o trabalho com ele. E, é claro, se acontece qualquer incidente, qualquer ataque cibernético ou vazamento de dados, o prejudicado, no caso, você, eu, de estar ali, de ter fornecido os meus dados para essa organização. Então, é claro que com essa responsabilidade gigantesca de ter ali dados, escolher dados e trabalhar armazenando, enfim, dados sensíveis de vários usuários, que ela respeite essa norma de segurança. Dentro disso ainda, né, então a conformidade ela vai demonstrar um compromisso ético e vai fortalecer a reputação da organização. Então é claro que ao olhar do público isso vai significar também reputação por parte do meu usuário. Então é só a gente ver, por exemplo, nos últimos anos, assim, a gente olha, por exemplo, para propaganda de banco, né? Então a gente tem os bancos digitais, os aplicativos de banco, e uma coisa que é sempre muito reforçada dentro das propagandas é toda a questão de segurança com os seus dados. Então, se a gente for olhar propagandas desse estilo assim de instituições financeiras há 10, 20 anos atrás, essa não era uma tecla que era tão batida, pelo menos não tanto quanto isso é feito hoje. Então, é interessante da gente observar como hoje a reputação dessas organizações, a reputação dessas empresas, ela também está muito em jogo e tem muito a ver na maneira como ela trabalha aqui com os dados sensíveis, com os dados pessoais dos usuários que estão sendo ali colocados. Isso também vai de encontro aqui com o terceiro ponto, que é que ignorar a LGPD pode levar aqui a sanções, a multas e, é claro, a perda de confiança no mercado. Então, eu vou tratar um pouquinho mais sobre essas perdas que podem acontecer caso a LGPD não seja seguida, mas só da gente falar aqui realmente de confiança do mercado
e da parte de reputação que eu tinha comentado anteriormente, já é um ponto extremamente válido. Então, a gente vai ter aqui toda a questão econômica das sanções e das multas que essas organizações podem levar, mas é claro que, indiretamente, né, digamos assim, ela também vai perder muito, muito valor quando a gente fala de percepção do público em relação àquela empresa ou àquela organização, né? Então, se a gente liga ali o jornal, vê aquela matéria de uma organização que teve os dados de milhares ou de milhões de usuários vazados, é claro que eu sou uma pessoa que ainda, por exemplo, não tenho nenhum serviço daquela organização, daquela empresa, ou não tenho nenhum tipo de relação com ela, é claro que eu vou pensar duas vezes antes de fazer isso, sabendo que já aconteceu um ataque cibernético, sabendo que já houve um grande vazamento de dados ali por parte daquela organização. Então, de forma direta, né, de primeira, assim, a gente já consegue pensar nessas sanções e nessas multas que são ali aplicadas, mas a gente também pode pensar, digamos assim, indiretamente em toda a questão de reputação e de imagem daquela organização frente aos seus usuários diante de um escândalo, por exemplo, de vazamento de dados, né? Então também é um ponto a se levar aqui em consideração. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho das penalidades e dos riscos que estão associados à não conformidade, né? Então, quando uma empresa que não segue aqui a LGPD. Eu trouxe aqui alguns exemplos no slide, eu vou comentando aqui algumas outras coisinhas também. Então, primeiro, pelo que a gente colocou aqui, né, de multas de até 2% do faturamento, né, o que dependendo aqui da empresa, é claro que é uma coisa bastante relevante para organizações de qualquer tamanho, né, mas dependendo da empresa, isso aqui realmente pode custar bastante, mas que vão ser ali limitadas a 50 milhões de reais por infração, o que também, dependendo do tamanho da empresa, pode significar até o fechamento ali das atividades. Então, é uma coisa bastante relevante a gente prestar atenção nisso daqui. Como eu falei, a lei ela está sendo, a LGPD ela é aplicada para organizações e para empresas de qualquer tamanho que estejam, né, manipulando e armazenando dados sensíveis aqui dos meus usuários, porém, dependendo do tamanho da empresa, essa sanção ou essa multa, ela pode significar mais ou menos quando a gente pensa no futuro dela, né? Então, 50 milhões aqui por infração, elas realmente podem significar bastante coisa. A gente também fala aqui sobre o bloqueio, suspensão ou eliminação dos dados e uma coisa que a gente tinha comentado aqui anteriormente também, os danos à imagem da empresa e a perda aqui de competitividade, tá? Além disso, a gente também tem aqui algumas outras coisas. Então, alguns possíveis aqui, a gente vai comentar ali sobre a advertência, por exemplo, com prazos para adoção de medidas corretivas, as multas diárias, né, que tem o limite total ali, como eu já falei, dos 50 milhões, os bloqueios de dados pessoais no que se refere à infração até ali a regularização do que foi colocado, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, né, no que se refere ali à infração por um período do máximo ali de 6 meses, multa simples, né, como eu tinha comentado também, de até 2% do faturamento da empresa no seu último exercício, também limitada aqui aos 50 milhões por infração. A comunicação publicamente da infração após, né, ter toda ali a apuração devida e confirmada com ocorrência, então também, né, de vir a público e comunicar ali tudo o que aconteceu, o dever ético para com todos os usuários que possuem ali os dados sensíveis, mas também, como a gente comenta, todos os danos que isso causa à imagem ali da empresa, além da perda ali de competitividade. E também a proibição parcial ou total do exercício de atividade relacionados ao tratamento de dados a níveis ali mais complexos. Então, são vários tipos de penalidades que podem acontecer, e como eu falei, dependendo do tamanho da organização, dependendo do tamanho da empresa, isso pode sim significar o fechamento ali das atividades da mesma, seja num primeiro momento, por conta da questão das multas, seja num segundo momento, quando a gente fala dessa imagem se perdendo ali com os usuários. Ainda assim, é importante aqui deixar mencionado que ela prevê que o acusado tenha toda a questão ali de direito de defesa e que essas punições elas ocorram somente após a avaliação dos fatos, tá? Então, ela estabelece ali o princípio da regulamentação de dosimetria da pena, que vai fazer a aplicação das sanções ali de forma proporcional à gravidade da infração, considerando vários fatores. Então, a natureza, a gravidade da infração, todo o dano que foi causado, a vantagem auferida ali pelo infrator, a reincidência, né, daquele tipo de penalidade, se já aconteceu mais de uma vez, entre várias outras coisas. Então, é claro que a gente está falando de que pode variar bastante, mas
Aqui já são alguns pontos bastante interessantes. E, então, entendendo, né, como surgiu a LGPD, qual que é a importância dela e quais que são todas as penalidades que podem surgir a partir do não cumprimento, né, com essa lei tão importante, a gente pode começar a entender aqui como é que a gente consegue se adequar à LGPD. Então, aqui a gente trouxe alguns pontos. Então, para estar em conformidade, né, quais que são os primeiros passos ali que as organizações e que as empresas podem utilizar para começar a se adequar aqui à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, primeiro, a gente consegue aqui observar que, né, um dos pontos de destaque é justamente mapear os dados pessoais que estão sendo tratados, né? Então, entender onde é que estão esses dados, quem tem acesso a esses dados e por que tem acesso, né? Então, entender ali dentro daquela infinidade de informação que está sendo tratado dentro do nosso ambiente, o que de fato ele é um dado pessoal, por que que a gente tem aquele dado, quem que deveria ter acesso àquele dado e quem de fato, né, está tendo. Então, uma coisa é eu entender que eu possuo um dado e que ele tem ali uma determinada finalidade, uma determinada necessidade, eu até tenho um escopo, né, de quais pessoas dentro da minha organização conseguiria ter aquele acesso àquele tipo de dado, só que não tenho uma auditoria sendo feita em cima disso para saber que de fato quais colaboradores dentro da minha organização está tendo acesso àquele arquivo ou àquele dado específico. Então, além de mapear, é de conseguir manter ali um controle de auditoria sobre quem acessa aquele tipo de informação. Então, um segundo ponto seria aqui de classificar esses dados com base na sensibilidade, então diferenciar os dados comuns dos dados sensíveis, né, e de menor relevância por ali. Então, é claro que a gente lida com várias informações, mas é importante a gente entender quais que são aqueles dados sensíveis, dados, como eu falei, por exemplo, que podem identificar um usuário. Então, é uma coisa para a gente também prestar atenção. Aplicar controles de acesso e de segurança também, de acordo com o que eu coloquei ali em cima. Então, garantir que apenas as pessoas autorizadas consigam ter acesso a esse tipo de dado. Monitorar e auditar constantemente, então ter toda a questão de visibilidade sobre os acessos, alterações e movimentações em cima ali do seu ambiente, dos arquivos que contém esse tipo de informação, além, é claro, também de estabelecer políticas internas de resposta a incidentes. Então, deixar aqui as minhas equipes treinadas e definir aqui os meus responsáveis. Aqui, no caso, eu já coloquei aqui aquela figura do DPO, que eu estava tratando ali anteriormente, e deixar todos esses relatórios de auditoria preparados. Então, uma vez que eu já tenho todas as minhas políticas internas, né, de eu definir o meu responsável, de como é que vai seguir ali o tratamento de dados, desses dados sensíveis pela minha organização, também entender que algum tipo de incidente possa acontecer e ter todo um fluxo de trabalho também, perdão, de como é que eu consigo atender e responder a esses incidentes da maneira mais rápida possível, né? Então, assim, a gente consegue mostrar aqui ferramentas voltadas ali para a parte de segurança e de proteção desses dados, mas é claro que a gente pode, vez ou outra, deixar uma brecha aberta para esse tipo de questão. Por isso, é óbvio, né? A gente vai ter sempre ali os responsáveis e as políticas internas que serão seguidas para que a gente consiga prevenir ao máximo que esse tipo de incidente possa acontecer, mas também é de extrema importância que a gente esteja preparado e com um plano de resposta a incidentes voltado ali para a parte de otimizar o atendimento a esse tipo de incidente de cibersegurança. Então, a gente sabe que a questão, por exemplo, até eu chegar no nível do ter dados vazados, né, dados que eu estou trabalhando aí, que eles sejam vazados, isso demanda tempo, né? Apesar de ser uma coisa que acontece de forma muito rápida, se o meu tratamento, se o meu atendimento, se todo o ciclo de vida daquela solicitação de incidente tiver um plano de resposta ágil, com notificação, com automatização, eu também vou ter ali a certeza, não a certeza, né, mas eu vou eliminando ali aquelas possibilidades de qualquer tipo de incidente de cibersegurança gerar, por exemplo, vazamento de alguma informação, de algum dado sensível por parte aqui dos meus colaboradores ou dos meus usuários. Então, aqui é basicamente a gente conseguir mapear dentro da organização quais dados estão sendo tratados, classificar a sensibilidade deles, aplicar todo o controle de segurança, né? Então, controle de acesso e de segurança em cima disso, realizar toda a auditoria em cima desses dados que estão sendo tratados, além também de estabelecer e deixar claro quais que são essas políticas, não somente para prevenir, né, e ter toda essa questão de segurança em relação a esses dados que estão sendo tratados,
na preparação de relatórios de auditoria, mas também de entender que eu preciso ter uma política de resposta a incidente de maneira ágil, no máximo, né, automatizada ali possível, para que caso alguma coisa aconteça, eu já consiga remediar e consiga fazer uma redução de danos o mais rápido possível para que eu não chegue no extremo, por exemplo, de ter que responder a todas aquelas sanções e multas que podem surgir caso eu infrinja aqui algum artigo da LGPD, tá? Então, basicamente aqui, algumas coisas que a gente consegue fazer. Mas como é que a gente consegue colocar isso em prática, né? Então, falando aqui na teoria, realmente é muito bonito, né? Então, nossa, eu vou olhar ali para dentro da minha organização, eu tenho todos ali os meus arquivos aliás, os meus servidores, né, de arquivos, todos os meus file server. Como é que eu faço para ter, de fato, esse controle, né, dentro do meu ambiente? E, só um minutinho. E é por isso que agora a gente já vai entrar um pouquinho falando mais aqui sobre a ferramenta da Manage Engine. A Manage Engine hoje ela tem um portfólio bastante extenso, tá? Então a gente hoje conta com mais de 120 ferramentas voltadas ali para soluções voltadas para gerenciamento de TI empresarial em vários domínios diferentes, desde a parte ali de gestão de serviços, gestão de eventos e de segurança, a parte voltada para monitoramento, para os meus dispositivos, e são todos soluções pelas quais a gente vai passar, né? Então, a gente está com um calendário legal aqui desses webinars também para tratar de outros temas, para tratar de outras ferramentas e de outras soluções aqui dentro do nosso portfólio. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre o Data Security Plus, é uma ferramenta bastante robusta, né? Toda uma plataforma de segurança de dados que é bastante robusta, mas também é bastante simples. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho da console, vou mostrar um pouquinho aqui numa demo, com o tempo aqui também que a gente tem, mostrar um pouquinho de todo tipo de relatório de auditoria, de eventos que a gente consegue tirar aqui do Data Security Plus e como é que a gente conseguiria, como é que o Data Security Plus, como é que essa ferramenta da Manage Engine conseguiria nos ajudar a adequar aqui a todas aquelas normas da LGPD que eu havia trazido, tá? Então, hoje o foco desse webinar vai ser um pouquinho passar aqui uns minutinhos sobre a console aqui do Data Security Plus. Tá? Então, alguns aqui dos destaques do Data Security vai ser o monitoramento de auditoria em cima dos meus arquivos, a identificação e classificação de dados sensíveis, tá? Então, também uma coisa ali que a gente comentou durante a contextualização, que eu fiz aqui um pouquinho sobre a LGPD, a prevenção contra a perda de dados, então a parte ali de Data Loss Prevention, né? Então a parte aqui de DLP, além da análise de integridade e de permissões em cima dos meus arquivos, tudo isso com relatórios prontos para auditorias de conformidade, tá? Então, eu não vou mostrar somente o Data Security, eu vou falar um pouquinho de outras ferramentas também, mas o foco aqui desses nossos próximos minutos na nossa console vai ser o do Data Security. Então, algumas das funcionalidades principais que ele vai trazer aqui para a LGPD vai ser a questão aqui de auditoria de arquivos, então a gente vai conseguir rastrear quem acessou determinado arquivo, quem modificou ou até mesmo deletou um arquivo, então a gente consegue deixar várias políticas prontas para esse tipo de coisa. Então a gente consegue fazer todo o rastreio aqui, tanto de acesso, de modificação ou até mesmo de exclusão de um arquivo. A gente não consegue só fazer a auditoria disso e ter tudo isso dentro lá da ferramenta, como a gente também consegue colocar alertas de notificação para os meus usuários. Então eu tenho toda uma base de técnicos que vai estar cadastrado dentro ali da ferramenta e que vai receber notificações em tempo real desse tipo de auditoria do que a gente conseguir pegar aqui com Data Security Plus. Ele também vai fazer toda a parte aqui de classificação dos meus dados sensíveis, então vai detectar aqui essas informações pessoais, informações sensíveis, espalhados aqui pelos servidores. Vai ter aqui a questão de DLP, de Data Loss Prevention, então vai impedir, por exemplo, aqui o envio não autorizado de dados via e-mail, até mesmo de dispositivos ali USB, para a parte de impressão também. A parte de integridade dos meus arquivos, né? Então, fazer também um monitoramento para detectar qualquer tipo de alteração indevida em arquivos críticos, que a gente também consegue definir, além de toda a parte aqui de relatórios e de conformidade, né? Então, a gente vai conseguir, além de tudo isso, gerar várias evidências para atender às exigências legais que são colocadas aqui pela lei. Então, vamos abrir aqui, eu vou só... Opa. Só um minutinho.
Vou vir aqui, então, a parte para minha demo. Acredito que vocês já estejam vendo aqui um pouquinho da carinha do Data Security. Então, assim, eu estou utilizando aqui uma demo online, tá? Então, eu estou no laboratório aqui que é disponibilizado para qualquer pessoa. Se vocês vierem aqui no navegador, vocês já conseguem também abrir um pouquinho aqui da demo. A intenção é justamente que você consiga testar um pouquinho, se ambientar aqui de como é que funciona a ferramenta. Então, deixo aqui também como indicação, caso alguém se interesse, queira dar uma olhada mesmo mexendo dentro da ferramenta. Bom, então a gente vai ter aqui algumas guias dentro do Data Security voltado para cada uma das funcionalidades que eu tinha comentado, e a gente vai ter aqui um padrão dentro delas, que vai ser toda a parte de auditoria, onde a gente vai conseguir ter uma ideia aqui do gráfico e de todos os eventos que a gente consegue puxar, mas também aqui da questão de alertas e de configuração, né, onde a gente vai conseguir definir essa parte das políticas e definir o que vai gerar ou não um alerta aqui dentro para todos os meus técnicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui, vamos começar pela guia aqui de File Audit, depois a gente vai passando por cada uma delas. Então, o File Auditing aqui dentro do Data Security Plus, ele vai servir para monitorar toda a parte aqui dos meus servidores de arquivo Windows em tempo real. Ele vai monitorar, auditar, alertar e gerar relatórios sobre todos os acessos e modificações de arquivos feitos dentro aqui do meu ambiente, do meu file server. Então, a gente vai ter aqui questão, por exemplo, de auditoria, né, de acessos a arquivos de auditoria, monitorar qualquer tipo de alteração que aconteça no meu arquivo, até mesmo para a questão ali de arquivos que foram copiados, então a gente consegue rastrear essas ações de copia e cola de arquivos dentro dos meus servidores, né? E também para as estações de trabalho. Os direitos de acesso a essa auditoria, então a gente também consegue fazer aqui a auditoria relacionada às permissões e o compartilhamento desses arquivos para saber quem é que tem acesso a quais arquivos e quais ações ali eles vão poder executar. Fora toda a parte aqui de monitoramento da integridade desse meu arquivo, né? Então, detectar e alertar sobre as alterações não autorizadas nesses arquivos críticos por meio desse monitoramento aqui em tempo real. Então, a gente vai ter essa funcionalidade aqui funcionando para os meus arquivos de servidor de domínio Windows, tá? Aqui para os meus Windows Server e para alguns servidores NAS aqui também a gente consegue fazer. Depois a gente consegue até compartilhar um documento, tá? Ali de especificações ali com base na ferramenta para a gente conseguir observar melhor e com mais detalhes, tá? Mas dentro aqui da parte de File Audit, basicamente aqui eu tenho a parte de auditoria de acesso, onde eu já vou conseguir ter várias métricas. Então, por exemplo, voltado para a parte de mudança dentro de um arquivo ou de uma pasta. A gente vai ter aqui todo o caminho, tá? O nome do servidor, onde aquilo ali aconteceu, por quem que foi acessado, a host, o último acesso, o IP aqui do meu cliente, o tempo de modificação, tá? Quando que foi criado aqui esse evento e que você já vai ter acesso a vários deles, tá? Então, inclusive, aqui ele mostra, aqui como eu estou na demo, ele vai mostrar esse processo ativo, o único que vai aparecer aqui é o teste. Caso você esteja ali no seu ambiente com tudo configurado, certamente você vai ter aqui mais coisa. A gente consegue definir aqui qual que é o servidor, tá? Para qual a gente vai definir. Opa. Deixa eu voltar aqui com uma demo aqui online. Mas ali basicamente você consegue selecionar ali, tá? Deixa eu voltar aqui para minha parte de Access Audit. Então, ele vai mostrar aqui esses processos que estão ativos, fora todos os eventos aqui que também estão acontecendo. Mesma coisa, vamos pegar aqui, por exemplo, da parte aqui de permissão de mudança de segurança. Ele também vai me trazer o processo aqui ativo e todas as questões aqui relacionadas a esse tipo de report, né? Esse tipo de auditoria. Mesma coisa como eu tinha comentado sobre os arquivos que foram copiados. Aqui ele não vai, no dia copiado, ele não tinha nenhum dado, né? De novo, eu estou aqui numa demonstração online, então algumas coisas vão estar diferentes do que se fosse no ambiente de fato ali de produção, onde a minha ferramenta está sendo colocada. Mas, por exemplo, para arquivos que foram colados, né? Ele já vai estar aqui bastante coisa. Então, a mensagem que foi trazida, quando, então a locação, com quem que ele foi compartilhado, o momento de criação, enfim, ele já traz aqui todas essas informações para a gente. Então, o técnico batendo o olho aqui, ele já consegue ter toda essa auditoria sobre esses arquivos que foram copiados e que foram colados. Aqui na parte de alertas, eu também consigo
deixar isso de maneira ainda mais proativa, né? Então, não depende do meu técnico vir aqui e ficar monitorando isso o tempo todo. Você pode vir aqui e criar um alerta. Então, ele vai separar aqui os alertas de atenção, de trouble e de crítico, tá? Então, você mesmo consegue criar um novo perfil aqui de alerta, colocar ali com base em algumas condições, e você consegue já fazer aqui um aviso, uma notificação em massa para os seus técnicos com base no que está sendo colocado por aqui. A gente consegue, inclusive, classificar, tá, esses alertas com base aqui na criticidade, na severidade daquilo que foi colocado. Então, por exemplo, se eu quiser criar um novo grupo aqui de alertas, eu consigo colocar aqui um nome, uma descrição, definir qual que vai ser a severidade daquele alerta específico que eu estou criando, e aqui eu já consigo incluir os meus critérios, tá? Então, por exemplo, dentro do grupo de ações, eu já tenho várias coisas aqui, entre eles aqui o arquivo que foi copiado, o arquivo que foi colado, a simples leitura, por exemplo, de um usuário, e daí depois você pode definir ali, por exemplo, um tipo de arquivo que você colocou aqui, ou aqueles arquivos mais críticos, um arquivo que contenha, por exemplo, uma informação pessoal do meu usuário. Então, só do meu usuário ler, você já consegue também receber um alerta, dependendo da configuração que você conseguir fazer por aqui. Para a parte de remoção, né, de exclusão de um arquivo, de você mover um arquivo ou uma pasta, de você renomear, a própria criação, por exemplo, de um arquivo dentro de uma pasta é um tipo de ação que a gente também consegue vir aqui e trazer a notificação para o meu técnico. Então, basicamente, você consegue criar aqui, dentro da parte de configuration, você consegue criar esse novo perfil de alerta, colocar aqui todas as condições. Então, aqui a gente ainda tem o tipo de acesso, por exemplo, o nome do processo, o local ali, onde aquilo ali está colocado. Então, pode ser que eu tenha uma PF aqui que seja equals aqui, né? E daí eu coloco aqui essa no meio aqui, porque pode ser uma crítica, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui qualquer arquivo criado que dentro desse caminho já me gere um alerta. Então, vários tipos de alerta e perfis de alerta que você consegue configurar, além daqueles que já são trazidos naturalmente aqui dentro da ferramenta, tá? Então, voltando aqui, que além de toda essa parte de auditoria, eu também vou conseguir criar relatórios aqui personalizados. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ele também me deixa escolher aqui os critérios, seja por usuário, seja por ação, seja por tamanho de arquivo, pelo tipo de arquivo, seja, por exemplo, alguma ação que aconteça fora do meu horário de trabalho. Então, por exemplo, vou trazer aqui um relatório de qualquer arquivo, de qualquer categoria de arquivo, enfim, que aconteça, né, qualquer ação que aconteça fora, por exemplo, do meu horário de trabalho que foi definido. Eu consigo criar aqui esse reporte, né, esse relatório personalizado, além de criar um perfil de alerta para estar sempre notificando os meus técnicos e ter certeza que eu estou aqui em conformidade com toda a auditoria que acontece, tá? E daí, como eu falei nessa guia aqui de alertas, eu já também consigo observar um resumo de tudo que foi crítico, de tudo que é trouble, de tudo aqui que demanda a minha atenção com base, novamente, vários grupos de alertas e perfis já são criados automaticamente pela minha ferramenta. Você também consegue vir aqui e fazer essa criação. Na parte de análise aqui de acesso também a gente vai ter várias informações bem interessantes. Então, aqui eu tenho os arquivos que são mais acessados. Isso daqui é uma visualização que para o meu técnico pode ser bastante importante. Por que que, de repente, esse PDF específico aqui foi tão acessado, né? Então, a gente consegue colocar aqui até uma métrica de tempo, né? Então, um intervalo ali de tempo. Eu também vou conseguir observar os arquivos aqui com maior modificação, os processos aqui ativos, os usuários mais ativos, os arquivos que foram acessados aqui depois de um número X de dias. Mesma coisa aqui voltado para a base de usuário, no caso aqui eu só vou ter um por conta de ser uma demo, mas eu também consigo fazer esse relatório em cima aqui de usuário, tanto para os eventos que ele teve sucesso, né, do que ele conseguiu de fato fazer, ou o que pode causar até aqui mais atenção por parte dos meus técnicos, qualquer tipo de evento que tenha sido falha aqui do meu usuário, que ele tenha tentado fazer uma coisa e não conseguiu, já é uma coisa para a gente também prestar atenção do porquê que o usuário estava fazendo aquilo, porquê que ele conseguiu ou não conseguiu fazer alguma coisa, relatório aqui relacionado a host, de todo tipo de compartilhamento que eu tive aqui voltado para os meus arquivos. Então, é bastante completo aqui essa guia com toda a auditoria que eu posso fazer, tá?
Partindo aqui para a parte de File Analysis, deixa eu colocar por aqui. Então, aqui dentro do Data Security, ele vai fornecer vários insights bem profundos para aprimorar a segurança dos meus arquivos e todo o gerenciamento do meu armazenamento, tá? Então, ele vai receber informações gerais sobre as permissões de arquivos, até mesmo ali questão de uso de disco, eficiência do armazenamento aqui em vários gráficos que ele me traz, além de relatórios pré-definidos e personalizáveis, tá? Então, algumas das capacidades de coisas que o Data Security vai me trazer aqui nessa parte de File Analysis. Então, a gente vai conseguir observar, por exemplo, fazer toda uma análise de armazenamento dos arquivos. Então, localizar, por exemplo, arquivos que são obsoletos, arquivos que não são comerciais, por exemplo, analisar uma série de padrões no armazenamento dos meus arquivos, visualizar relatórios de distribuição desse tipo de arquivo, problemas aqui também voltados à questão de segurança dos meus arquivos, então verificar, por exemplo, as permissões efetivas e identificar os arquivos que permitem acesso irrestrito, né, ou até mesmo inconsistências na propagação de permissões. Identificar potenciais, infecções por ransomware, então a gente também consegue detectar extensões de arquivo de ransomware com a ajuda da nossa biblioteca integrada aqui, que é constantemente atualizada, então a gente também consegue automatizar toda uma resposta adequada para isolar esses arquivos infectados por aqui, além ali de fazer toda a questão de gerenciamento, gerenciar o armazenamento dos arquivos e das pastas. Então, questões ali, por exemplo, como detectar arquivo duplicado, arquivos que não são utilizados e pastas vazias para excluir diretamente ali direto ali dos relatórios para otimizar o armazenamento em disco, até numa questão de performance, mas também de segurança, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um arquivo duplicado ou de uma pasta com permissão irrestrita, são todas coisas que a gente consegue prestar atenção. Então aqui, a gente logo de cara nesse dashboard aqui, a gente já vai ter algumas informações no overview, tanto de storage, né? Então, por exemplo, desses arquivos aqui que estão duplicados, arquivos que são de non-business, né? Que não tem nada a ver ali com o negócio, a contagem de arquivos aqui baseado no ano de criação. Então, por exemplo, se a gente vem para uma coisa mais antiga e você vê que tem uma série de arquivos ali que talvez hoje não sejam mais utilizados, a gente já também consegue ter um pouquinho dessa noção. A própria parte de uso aqui do meu disco, ele também traz nesse dashboard aqui de storage e também voltado aqui para a parte de security, né? Voltado aqui para a questão de segurança. Então, por exemplo, pastas aqui, a porcentagem de pastas e de arquivos que tem algumas permissões aqui inconsistentes. Então, também é uma coisa que ele traz. As que têm acesso aberto. Então, várias outras métricas aqui que ele consegue trazer para a parte de segurança em cima dessa análise de arquivos que é feito, além também da parte de storage, que pode me ajudar ali com toda uma parte de otimização, né, dentro ali do meu file server. Aqui em reports eu também vou ter várias outras informações, a gente consegue observar aqui que vai ser bem completo. Então, a parte que, por exemplo, eu já tenho aqui todo um resumo, tá? Então, arquivos, por exemplo, que são muito grandes, ele já me traz até o tamanho total aqui. Arquivos antigos, então, por exemplo, eu tenho quase 10 GB aqui de exemplo na minha demo de arquivos que são antigos. Também consigo filtrar aqui por categoria, até mesmo de arquivos que raramente, por exemplo, são utilizados, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, deixa eu ver se a gente consegue carregar aqui um relatório. Então, só na questão aqui, por exemplo, de arquivos duplicados, eu já consigo ter uma métrica bastante interessante. Por eu estar aqui na demo, tem algumas coisinhas, tem algumas ações que eu conseguiria fazer que eu não vou conseguir performar por aqui, mas só para a gente ter uma noção da quantidade de coisa que a gente consegue tirar já daqui, tá? Inclusive relatórios voltados aqui para uso aqui do meu disco, dependendo aqui até mesmo da partição na qual eu coloco, tá? Então, aqui a gente também consegue ter uma análise bastante interessante dentro da minha ferramenta voltado para essa parte de análise dos meus arquivos, inclusive aqui também com todos os alertas que podem ser gerados, né? Então, se eu quiser criar um novo perfil de alerta aqui na parte de configurações, eu também vou ter essa minha opção, tá? Na parte aqui de análise de risco, então esse módulo aqui de avaliação de risco, ele vai me ajudar a descobrir e a classificar os arquivos, combinando aqui
essa inspeção de conteúdo e fora toda uma análise contextual para as informações pessoais sensíveis, né? Então, a gente consegue também fazer a observação, a política que ele está se adequando aqui é da GDPR, mas a gente tem várias informações já que a gente consegue trazer direto da LGPD, tá? E daí, de algumas coisas que a gente consegue fazer aqui relacionados à avaliação de riscos é realizar a descoberta de dados confidenciais. Então, a gente consegue gerar relatórios sobre todas as instâncias de dados confidenciais que forem sendo ali descobertos, a localização, a política que ela está violando, né? Então, por exemplo, aqui a gente já consegue observar algumas da GDPR, mas a gente também conseguiria adicionar coisas aqui para colocar sobre a LGPD, correspondendo ali à sequência de caracteres, expressões regulares, enfim. Classificar esses dados críticos de negócios, né, que é uma coisa que a gente já havia comentado ali antes em toda a questão de contextualização, né, que eu falava sobre classificar esses dados como uma das primeiras medidas para começar a se adequar aqui à minha LGPD, fora iniciar também ações de resposta e segurança. Então, tem várias ações aqui que a gente consegue colocar, né, atividades de resposta para mover esses arquivos confidenciais que estão armazenados ali em locais desprotegidos, ou até mesmo excluir cópias desnecessárias de arquivos críticos diretamente da minha interface aqui de usuário. Como eu falei, por conta da gente estar aqui numa demo, vai ter certas atividades que vão me estar que vão estar bloqueadas aqui para eu fazer, mas é interessante entender que várias dessas coisas aqui que ele pegar, então aqui eu já tenho várias aqui políticas que ele conseguiu pegar, e eu também já conseguiria performar várias atividades daqui mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui na parte de análise eu já consigo pegar, por exemplo, a tendência, tá? De risco, toda a parte aqui, por exemplo, de usuários que tem um score alto quando a gente fala sobre risco, e daí ele me traz aqui cada um deles, clicando, a gente também consegue ter uma noção maior sobre isso. Fora aqui na parte de configuração, então quando a gente vem aqui, por exemplo, para as regras, e daí a gente tem várias aqui para conseguir fazer a identificação dessas informações sensíveis. Se a gente clica aqui em Compliance, por exemplo, a gente tem várias aqui legislações. Se a gente vier aqui para baixo, uma delas que a gente consegue encontrar é justamente aqui a LGPD, que a gente, além de tudo, consegue combinar com várias outras, né? Então, a própria GDPR, é claro que vai ter ali esse tipo de informação relacionada ali à parte de Europa, mas outras coisas ali, como a parte de e-mail, por exemplo. Mas se a gente vai aqui na LGPD, a gente já consegue dar um apply, a gente já pega aqui, por exemplo, RG, CNPJ, a parte ali de título de eleitor e até mesmo de CPF, que a gente consegue aplicar nas regras, ele consegue aqui encontrar por esse padrão. Fora que a gente também consegue criar aqui uma nova regra personalizada, né? Então, eu consigo colocar aqui uma expressão, ou o tipo aqui que ele vai me pegar, o valor aqui, por exemplo, de um threshold. Então, também é uma coisa bastante interessante, que além de todas essas que já estão configuradas, para pegar ali, por exemplo, e-mail, CPF, algum documento específico, a gente também consegue configurar a nossa própria regra aqui personalizável, que ele vai me trazer depois nessa análise de risco dentro aqui dos meus arquivos. Não somente os arquivos que possuem aquele tipo de dado sensível, mas também aonde ele está, qual que é a segurança daquele arquivo específico dentro do meu ambiente, daí você já consegue fazer também todo o controle dentro dessa parte aqui de risco, tá? E eu vou ir um pouquinho mais rápido aqui, para a gente conseguir terminar dentro do nosso tempo ainda. O endpoint da LP, tá? Então, a gente também vai ter aqui a parte para proteger os dados confidenciais para exposição ou roubo, focado aqui na parte de endpoints, tá? Então, a questão aqui realmente dos meus dispositivos. Então, a gente consegue auditar aqui o uso dos meus endpoints, então, monitorar, por exemplo, o uso de uma impressora, até mesmo a transferência de USB, por meio desse monitoramento aqui em tempo real, tá? Então, aqui a gente vai ter a parte de impressora, ele pega a parte aqui toda voltada, por exemplo, para e-mail, tá? Dentro aqui do meu endpoint, e até mesmo aqui a parte de resposta a incidentes, se a gente conseguir observar, por exemplo, alguma coisa relacionada ao USB, né? Então o usuário está colocando ali, está plugando alguma coisa ali no endpoint, a gente sabe que vez ou outra aquilo ali pode não significar nada, um usuário que está só colocando, por exemplo, para carregar um celular, mas a gente sabe que além de um cabo ali de passar de energia, ele também vai servir para passagem de dados, então também é sempre importante que a gente consiga fazer por aqui esse bloqueio. Então, a gente, por dentro da ferramenta, também consegue fazer o bloqueio ao vazamento de dados pessoais. Então, seja por meio de USB, por meio de e-mail, a gente consegue fazer aqui esse bloqueio de dentro lá
focado aqui para a minha parte de endpoint. E, além, de novo, para a parte aqui que é super importante, é um negócio que eu tinha comentado ali durante a contextualização, que é a resposta a incidente, né? Então, definir os alertas para esses usos não autorizados de USB, bloquear esse vazamento de dados por e-mail, então Outlook, por exemplo, e corrigir esses problemas instantaneamente, tá? Uma coisa que a gente também consegue fazer aqui dentro da minha plataforma, tá? Bom, já deu aqui as 11 horas, que é o que a gente tinha combinado, mas eu só vou voltar aqui rapidamente, só para eu poder passar um pouquinho também sobre outras ferramentas. Então, eu falei aqui um pouquinho sobre o Data Security Plus, só para retornar, que vai ajudar aqui a gente na toda a questão de auditoria de arquivos, classificação de dados sensíveis, toda a parte de DLP, de impedir o envio não autorizado desses meus dados, de proibir, por exemplo, bloquear cópia de determinado arquivo dentro ali do meu file server, até mesmo visualização, eu já consigo gerar um alerta para que os meus técnicos consigam trabalhar e bloquear aquele acesso. Toda a parte de monitoramento de integridade do meu arquivo, né? Então, qualquer tipo de alteração indevida que seja feito num tipo de arquivo crítico, que eu também consigo definir dentro da minha ferramenta, além de gerar evidência para vários relatórios de conformidade. E daí, só para fechar, falar um pouquinho aqui, essas aqui são ferramentas que vão ser abordadas depois em outros momentos aqui nos webinars, mas como a gente está nesse assunto aqui de LGPD, eu acho que vale também a gente comentar, ainda que seja rapidamente. Hoje a gente tem, por exemplo, o Log 360, que vai fazer todo o monitoramento de eventos de segurança, de detecção de ameaças internas, correlacionando logs ali de servidores, de firewalls, do meu Active Directory, numa visão centralizada, né, para comprovação aqui de conformidade. Eu vou ter aqui as minhas ferramentas do domínio de IAM, né, de Identity e Access Management. Então, vou ter tanto aqui o AD Audit Plus quanto o AD Manager. O AD Audit mais voltado para a parte de auditoria em cima do meu Active Directory, e o AD Manager, que vai conseguir automatizar o provisionamento, modificação e exclusão de contas, o que vai evitar vários riscos de acesso indevido, além de possuir vários fluxos ali de aprovação customizáveis para validar a solicitação antes que ela seja aplicada. E daí, só para fechar, já que eu comentei sobre o Log 360, eu vou trazer ele aqui para dentro da apresentação. Acho que vocês já estão vendo aqui a minha tela. Eu estou aqui dentro do Log 360, não é a ferramenta foco de hoje, eu vou só passar aqui por um ponto dela, já que a gente está falando sobre a LGPD. Então, a gente tem aqui o Log 360, que vai ser a nossa ferramenta unificada, voltada aqui para a parte de CIEM, né, de análise de logs. Então, a gente vai ter tanta parte aqui de monitoramento de user behavior, né, de comportamento do meu usuário. Ele vai contar aqui com os meus módulos de gestão e de auditoria em cima do Active Directory, além de toda a parte de CIEM. Então, aqui a gente já tem um dashboard mais ou menos com um overview de tudo, com toda a correlação desses logs. Mas se eu ver aqui na parte de compliance, deixa eu logar de novo aqui na minha demonstração. Aguardar aqui ele iniciar. É só porque aqui o Log 360, ele além de realizar a auditoria, fazer toda a parte de correlação, e de eu conseguir automatizar vários processos a partir da identificação e da análise desses eventos, ele também vai me trazer uma série de relatórios de auditoria. Então, assim como o Data Security também traz, mas aqui, como eu tenho a correlação de logs de várias fontes diferentes, se eu ver aqui na parte de compliance, dentro aqui da minha console, a gente consegue ver várias legislações aqui. Inclusive, aqui é GDPR, mas se a gente abaixar um pouquinho também vai estar aqui a LGPD. Tá? Então, se eu clicar aqui em View Reports, é bem interessante porque ele vai me trazer vários relatórios de auditoria. Então, se você está querendo estar de acordo, né, em conformidade com a LGPD e precisa desses relatórios para provar essa sua adesão, a gente tem vários relatórios de auditoria de acordo com cada um dos artigos. Então, ele explica aqui qual que é o artigo e traz todos aqui os relatórios pré-prontos, né? Então, a gente consegue ver que é uma guia bastante extensa, com vários relatórios em cima de vários tipos de informação, e são todos relatórios pré-prontos. É só você clicar aqui e você já consegue ter acesso. Não sei se a gente vai ter muita informação, né, justamente por estar aqui em uma demonstração online, mas a ideia é que, com base aqui no artigo, ele divide aqui esses relatórios aqui nos meus grupos, clicando, ele já consegue gerar aqui o conteúdo de relatório. Eu peguei um aqui que não tem dado disponível, justamente, né, de novo, para eu estar aqui numa demo online, mas com todas as informações já estando cadastradas aqui nessa ferramenta de CIEM, nessa ferramenta de correlação de logs, a gente já consegue gerar vários relatórios super importantes de auditoria, que certamente vão ajudar na adesão das empresas e das organizações
aqui a LGPD. Então, para além do Data Security Plus, que vai ser muito focado nessa parte de DLP e de auditoria em cima dos arquivos, eu também vou ter essa ferramenta de SIEM dentro do grupo de segurança, que vai fazer toda a análise e correção de logs e me traz também vários relatórios de auditoria para que eu possa estar aqui em conformidade com a LGPD. Tá, pessoal? Bom, vou parar aqui de compartilhar minha tela, passei um pouquinho do tempo que a gente tinha definido, mas acho que deu para entender. A intenção de hoje não era fazer uma demonstração completa dentro da ferramenta, né? Então, eu quis aqui contextualizar um pouquinho da ideia da LGPD, apresentar um pouquinho do Data Security, mostrar um pouquinho aqui também do log. Caso gere interesse de qualquer um de vocês, podem entrar em contato com a gente aqui também, com o pessoal aqui dos parceiros, para que a gente possa seguir e marcar uma demonstração mais focada, né, dentro de cada ferramenta. Assim a gente consegue entender ali quais são as necessidades do momento e fazer ali uma demonstração mais especializada, mais detalhada, mas dentro da ferramenta. A intenção de hoje era só passar um pouquinho por esse tema tão importante que é a LGPD, além de mostrar aqui um pouquinho das funcionalidades que hoje as nossas ferramentas de segurança conseguem trazer, tá? Então, da minha parte, era isso, Juliano. Você quer adicionar aqui alguma coisa? Claro, Pedro, maravilha, obrigado, excelente webinar. Pegando o gancho aí, inclusive do que tu falou no final, é interessante, a gente faremos contato com cada um presente no webinar, justamente também para linkar uma possível call junto com o Pedro, para a gente entender, às vezes, o que caberia dentro do ambiente de cada um, qual é o cenário e tudo mais, para entender qual ferramenta seria mais adequada, solucionando a dor de vocês, né, presentes aqui referente ao tema. Então, de grande proveito esse webinar fantástico. O Pedro explanou bastante coisa, deu uma visão geral da questão e ainda colocou o log também como uma ferramenta opcional aí para o gerenciamento dessa questão. Então, fantástico. Nós entraremos em contato com cada um para a gente ter essa interação em termos de dúvidas, em termos de interesse. Às vezes, o teste via trial também da ferramenta seria interessante, dependendo de cada cenário e o interesse de cada um aí, tá? A Protect Solutions da NextGen agradece mais uma vez, principalmente a presteza do Pedro e a presença de cada um, e daremos sequência ao assunto em particular com cada um, como eu falei, para a gente tentar suprir aí alguma solução referente a essa demanda, tá? Pessoal, por hoje é isso. Também não quero espichar muito aqui, porque já passamos um pouquinho, mas acho que foi bem proveitoso, né, Pedro? Show de bola. Obrigado ao presente, obrigado à equipe Protect Solutions do NextGen, todo mundo que está envolvido também para fazer o webinar acontecer, e principalmente ao nosso parceiro Menegindini, que tem aí uma parceria de longa data e com grande futuro para a gente oferecer as melhores ferramentas de gestão de TI aí para a turma toda. Turma, obrigado. Daqui a pouco teremos o próximo, com certeza. Entraremos em contato, divulgaremos. E obrigado mais uma vez a presença de todos. Pedrão, um abraço especial aí. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.